Você trocaria um emprego estável, concursado e com bons benefícios para empreender? Eu fiz isso e nesse vídeo eu vou te contar essa história. Vamos lá? Esse é um vídeo diferente daqueles que você está acostumado a ver aqui no canal. Eu vou contar sobre a minha transição de carreira e no final ainda vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram sobre esse assunto. Normalmente eu falo sempre sobre a minha profissão atual aqui no YouTube, né, que é designer de interiores. Mas antes disso eu era bancária. Em 2012, com 22 anos, eu passei no concurso da Caixa e eu trabalhei lá por 6 anos até que eu decidi deixar o banco e abrir o meu escritório de interiores. Antes da gente chegar nessa transição de carreira especificamente, eu preciso te dizer que eu já mudei outras vezes, tá? A saída do banco, ela foi com certeza a maior mudança profissional que eu já passei, mas mudar de emprego e profissão outras vezes também já aconteceu comigo. A minha primeira formação é em jornalismo e eu trabalhei um período, sim, como jornalista depois que eu me formei, mas naquela época eu tinha um objetivo maior do que simplesmente trabalhar na área da faculdade que eu tinha feito. Eu queria ser independente financeiramente. E eu vi nos concursos essa possibilidade. E eu fiz vários, gente, desde concurso de prefeitura de cidade de 5 mil habitantes até Receita Federal. Eu passei em alguns e o maior e mais importante desses concursos que eu passei, né, que eu fiz, foi o do banco. E essa foi a minha primeira transição de carreira. Eu lembro de ter ficado muito feliz quando me chamaram para trabalhar no banco, porque naquela época não bastava só você passar no concurso, não sei como é que é hoje, mas você podia passar e nunca ser chamado. Então, quando eu fui chamado, foi aquela alegria, uma alegria enorme para mim, para minha família. E eu era, tipo, a prima concursada, sabe? Durante os meus primeiros anos de Caixa, eu fui muito feliz lá dentro. Eu sentia realmente muito orgulho de trabalhar lá. Mas, com o passar do tempo, eu fui sentindo uma junção de coisas que acabaram culminando com a minha saída de lá. Desde o estresse, né, que ele é muito pesado em quem trabalha em banco. Pensa que o seu trabalho, ele é lidar com o dinheiro dos outros, né? Então, assim, lidar com o nosso dinheiro já é estressante, imagina com o dinheiro dos outros. Fora que quem aí trabalha com atendimento ao público vai me entender. Atender pessoas, tantas pessoas e pessoas tão diferentes e muitas vezes, assim, extremamente mal educadas, é bem difícil. Além dessas particularidades do trabalho em si, né, no banco, eu comecei a me sentir um robô lá dentro, sabe? Fazendo as mesmas coisas todos os dias. Eu trabalhei um período no Caixa, eu era caixa da Caixa, e muitas vezes eu precisava ir olhar as câmeras para checar alguma coisa. Normalmente coisa ruim, tá? Ninguém vai checar as câmeras do banco por coisa boa. Inclusive, o estopim para minha saída do banco foi uma dessas coisas ruins que precisa ser olhada na câmera. Logo mais a gente chega lá. Bom, e quando eu me via nessas imagens fazendo sempre aqueles movimentos repetitivos todos os dias, eu pensava, poxa, eu posso mais do que isso, sabe? Eu comecei a sentir falta de um significado maior naquilo que eu fazia. Eu pensava, putz, já que eu vou ter que trabalhar por tantos anos, quem sabe até o final da minha vida, por que eu não posso fazer alguma coisa que tenha significado para minha vida e para a vida das outras pessoas? Em paralelo a isso, na minha vida pessoal, eu me casei e eu e o meu marido, a gente optou por não fazer uma festa de casamento e a gente pegou esse dinheiro, né, que a gente tinha para a festa do casamento e a gente reformou o nosso AP, que ele era bem antigo. Isso foi lá em 2014 e eu amei tocar aquela reforma, sabe? Lidar com pedreiro, ir no material de construção, escolher decoração. Eu lembro muito bem de uma cena, tava eu e meu marido no carro, a gente tava indo, sei lá, pela milésima vez no material de construção e eu falei pra ele, putz,
eu poderia fazer isso pro resto da minha vida. Depois que a reforma terminou, todo mundo que entrava no AP super elogiava e realmente ficou bom, tá? Para uma leiga. Hoje, como profissional, eu mudaria muita coisa, mas para alguém que não tinha conhecimento teórico nenhum, eu mandei bem. Corta para 2016. Mas antes, se você tá gostando desse vídeo, deixe seu like aqui, tá? Se inscreve no canal. Em 2016, eu continuava no banco, cada vez mais estressada, e eu decidi estudar alguma coisa que não tivesse, assim, relação nenhuma com o meu trabalho na Caixa, justamente para poder aliviar a cabeça, sabe? E eu escolhi design de interiores. Quando eu comecei a faculdade de design, eu não tinha a menor intenção de trabalhar com isso, sair do banco, nem passava pela minha cabeça, sabe? Realmente, naquele momento, eu tinha certeza que eu ia me aposentar no banco e que eu deveria procurar outras coisas fora do trabalho que me fizessem felizes. Um ano depois que eu comecei a faculdade, eu precisei me mudar por conta do trabalho do meu marido e a gente deixou o nosso AP lá próprio, todo bonitinho, e a gente foi morar de aluguel. E foi aqui, nesse momento, em setembro de 2017, que o De Aluguel nasceu. Lá no começo, ele era só um perfil no Instagram que tinha o objetivo de reunir, sabe, inspirações que eu ia encontrando ali na internet e que funcionavam em casas alugadas. Quando eu mudei de cidade, eu também fui transferida, né, de uma agência da Caixa para outra. Também transferi a minha faculdade de design. E essa mudança de agência no trabalho, por vários motivos, aumentou ainda mais a minha insatisfação com o trabalho. Eu trabalhava basicamente para poder tirar férias, sabe? E aquilo que antes era impensável começou assim, ó, a pipocar na minha cabeça. Como eu faço para sair do banco e trabalhar só com design? Eu ainda não dividia isso com ninguém, porque eu não tinha coragem, sabe? Como é que eu ia falar para alguém que eu queria largar um emprego que era estável, com plano de saúde, vale alimentação, participação nos lucros, previdência privada, que só trabalhava de segunda a sexta? Para quê? Para decorar a casa. Eu lembro que eu ia trabalhar a pé, e esse é mais um daqueles dias assim que eu lembro até hoje. Eu tava indo pro banco de manhã e eu pensei, cara, tem que ter um jeito de eu conseguir sair do banco com segurança para poder ver, descobrir, sabe, se é com design mesmo que eu quero trabalhar. E eu cheguei no banco, olhei a minha caixa de e-mail e lá tinha um e-mail dizendo que eles estavam abrindo uma licença que se chamava licença incentivada. Qualquer funcionário que quisesse podia tirar aquela licença do trabalho, ia ficar sem receber salário, né, claro, mas o vínculo empregatício ali ainda existia, né, era só avisar o seu gerente e tirar essa licença. Essa licença, ela tinha uma data final para você se inscrever e eu não me inscrevi. Eu sou muito pé no chão, sabe? E no mesmo dia que eu recebi esse e-mail, eu voltei pra casa, assim, super animada e conversei com meu marido, contei pra ele todos aqueles pensamentos que eu já tava tendo ali há muito tempo na minha cabeça. Contei pra ele também da licença. E conversando com ele, eu percebi que eu não estava pronta, sabe? Por mais triste que isso fosse, eu não tinha dinheiro suficiente para bancar meses sem receber salário e ainda faltavam vários meses para eu me formar, então eu não ia nem poder atuar como designer de interiores. E eu acho que o mais importante é que eu não estava pronta psicologicamente, sabe? Para bancar mesmo essa decisão. Eu lembro que eu chorei muito, assim, eu choro muito, tá? Então eu chorei muito e quando, né, eu percebi que a oportunidade perfeita, ela tava ali na minha frente, só que eu não tava preparada para ela. Talvez uma pessoa com outro perfil diferente do meu ia ter se inscrito na licença ali no mesmo dia, mas eu não sou assim. Eu preciso de planos para garantir pelo menos uma leve estabilidade emocional. Essa não inscrição nessa licença, ela serviu para alguma coisa, tá? Ela serviu para me mostrar que eu realmente queria sair do banco e ela me motivou a começar
um plano, né? Então eu comecei a guardar dinheiro para quando, quem sabe, um dia essa licença voltasse ou eu decidisse sair mesmo, para que eu tivesse financeiramente preparada. Eu também comecei a imaginar o que eu faria, né, em termos de trabalho mesmo. Até que, 6 meses depois do fatídico dia lá do e-mail, eu recebi outro e-mail dizendo que as inscrições para essa licença tinham sido reabertas. Dessa vez eu estava preparada financeiramente, mas eu ainda não estava preparada emocionalmente. Eu comecei então a fazer terapia para ajudar nessa decisão, porque por mais que fosse uma licença, né, que eu poderia voltar, isso impactaria na minha vida de várias formas, né? Fosse, né, o meu padrão de vida que ia diminuir, a minha autoestima, a minha rotina mesmo. E assim, gente, eu não conseguia decidir. Olhando agora, né, parece muito óbvio, mulher, tira essa licença. Mas eu lembro que naquele momento, pra mim, eu simplesmente não conseguia tomar essa decisão. Ir lá no site e fazer a minha inscrição. E agora a gente vai pra mais um daqueles dias que eu lembro como se fosse hoje. Eu fui na terapia e eu falei pra minha psicóloga assim, eu falei, cara, eu sinto que eu preciso que alguma coisa aconteça, que me mostre, assim, se eu devo ou não tirar essa licença. Pois bem, a resposta ela foi basicamente um meteoro que caiu na minha frente. Na mesma semana que isso aconteceu, que eu falei isso para a psicóloga, eu sofri um golpe no meu caixa. Eu acho que eu não posso entrar em detalhes disso aqui por conta, sei lá, segurança do banco. Mas, basicamente, o que isso quer dizer? Eu ia responder um processo administrativo em que eu precisaria provar que eu não descumpri nenhuma norma do banco e que eu não tinha nenhuma relação com aquele bandido, né? Que de alguma forma eu facilitei a ação dele. E no mesmo dia que eu soube desse golpe, de todas as consequências que eu ia enfrentar, eu disse, chega, sabe? Pra mim deu. Eu lembro que eu tava sentada assim no vaso sanitário do banheiro do banco, chorando copiosamente que aquilo tinha acontecido, que eu tinha deixado aquilo acontecer. E eu lembro desse pensamento assim, chega. Agora, se eu precisava de uma resposta, essa resposta veio. E foi aí que eu finalmente me inscrevi na bendita da licença. E 3 meses depois, em janeiro de 2019, eu tava oficialmente fora do banco e já com o CNPJ aberto, entendeu? Que eu já comecei assim. Eu dei um prazo pra mim de 1 ano. Eu pensei, cara, se em 1 ano esse negócio de ser designer de interiores não dá em nada, eu volto pro banco. E esse primeiro ano, ele foi bem desafiador. Era absolutamente tudo novo. Primeiro que, né, eu era minha própria chefe, eu não era mais uma funcionária pela primeira vez, né, aos 29 anos. Eu lembro que eu sentei, primeiro dia útil, assim, de trabalho, eu sentei na frente do meu computador e pensei, tá, o que eu faço agora? E aí eu me propus a fazer 10 projetos de graça para parentes e amigos, para treinar mesmo, sabe? Fazer um portfólio, já que eu não tive a oportunidade de fazer estágio, né, durante a faculdade, porque trabalhava no banco. E nessa época, o Instagram do The Aluguel ainda existia, tá, gente? Eu alimentava ele todos os dias, durante 1 ano e meio que eu tava ali no banco e tinha o Instagram do The Aluguel, eu alimentava ele todos os dias. E nessa época, ele devia ter mais ou menos uns 15 mil seguidores. E eu comecei a anunciar lá nos stories, né, que eu tava fazendo consultoria, que eu tava fazendo projeto e alguns clientes ali começaram a aparecer. Eu atendi no total 33 clientes, eu lembro até hoje, em 2019 e todo o dinheiro que eu ganhava com esses clientes eu reinvestia na empresa, sabe? Fosse em um curso que eu fazia, um software de computador ou algum equipamento que eu precisava comprar para o trabalho. Durante 1 ano e meio eu não tirei prolabore, né? Não tirei salário da empresa, eu me sustentei com aquilo que eu tinha guardado, né? E também com a ajuda do meu marido, porque eu tava, sabe, realmente disposta a fazer aquilo dar certo. Eu pensava, se isso aqui não der certo, não vai ser por falta de vontade, por falta de esforço da minha parte. Hoje já são 4 anos e meio desde a minha saída do banco. Eu tenho um prolabore finalmente. E o The Aluguel, ele emprega hoje, direta e indiretamente, 8 pessoas. A gente já teve escritório físico, hoje a gente está em home office.
E eu aprendi que empreender é nunca estar confortável, sabe? Passa um desafio e logo vem um novo. Sobre empreender, eu também preciso dizer que não é para todo mundo, não é a maravilha que os gurus aí da internet pregam. Você precisa ter estômago mesmo. E assim, tá tudo bem você ter um trabalho CLT, é possível ser feliz assim. Meu marido é um exemplo disso. O trabalho também, ele não precisa obrigatoriamente ter um propósito maior, ele pode ser só o seu trabalho e pronto, se você tá feliz assim. E sobre mudança de carreira, é muito importante ter o apoio de um profissional e da sua família, sabe? Porque você vai se questionar várias vezes se você não tá louca, e são essas pessoas que vão fazer você voltar pro eixo, sabe? Falar, vai, continua o que você está fazendo. Um planejamento financeiro também é importante. Eu sei que existem muitas pessoas que contam aí que vão na cara e na coragem, mas eu jamais ia conseguir fazer isso e eu também não recomendo, sabe? Porque senão as decisões que você tomar, elas vão acabar sendo 100% baseadas no dinheiro e não decisões estratégicas para o seu negócio. Agora eu selecionei algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram e eu vou responder elas. Vamos lá. Bora começar, gente? Vou começar aqui com a pergunta da Jan.kfk. Quais as maiores dificuldades durante a transição? Eu acho que a maior dificuldade foi acreditar em mim, sabe? Eu mesma acreditar em mim. Eu lembro que eu ficava sempre procurando a aprovação dos outros, assim. Fosse amigos e parentes que falavam, nossa, realmente, o de aluguel é muito legal, vai dar certo. Ou às vezes de algum outro perfil grande que me seguia. Eu ficava sempre tentando achar aprovação de fora, sabe? Quando, na verdade, o que faltava era a minha aprovação, sabe? Eu acreditar que aquilo daria certo, assim. Sim, claro, né? Eu sempre acreditei que aquilo daria certo, mas assim, sabe? Tenho certeza que isso aqui vai dar. Essa insegurança, ela é muito difícil e, né, a insegurança, ela acaba gerando ansiedade, assim. Então, eu lembro que nesse período eu tive crises de ansiedade, assim, bem pesadas. A pergunta é da Camila Smith. Teve medo ou dificuldade com a parte técnica? Como lidou com isso? Sim, eu tive muito medo da parte técnica, porque assim, quem fez aí arquitetura, design de interiores, sabe que, né, a faculdade, ela forma a gente ali até um ponto, né? Você não sai ali preparadíssimo. Então eu tinha muito medo, principalmente medo de fazer projeto executivo. E o que eu fiz, né, pra lidar com isso? Eu fui estudar, gente, né? Lembra que eu comentei que todo o dinheiro que eu ganhava eu reinvestia e era isso, eu comprei muito curso tanto de gestão de escritório, para aprender a gerir um escritório, marketing, para conseguir vender mais e também da parte técnica, sabe? Porque eu acho que a forma que a gente lida com essa insegurança ou até com a síndrome do impostor é nos tornando cada vez melhores naquilo que a gente faz, né? Estudando mais, porque quando chegar o momento de fazer aquilo, a gente vai estar seguro que a gente sabe fazer. Então, com certeza, estudar e aprender mais sobre aquilo foi o que me fez ficar mais tranquila com a parte técnica. Pergunta também da Camila. Como foi a captação dos primeiros clientes até conseguir se estabilizar na área? Então, né, os primeiros clientes ali foram gratuitos, né, foram amigos e parentes que eu fiz para ter um portfólio, treinar. Mas depois disso, a maioria deles veio do Instagram, né? Como eu contei, eu já tinha ali uma conta razoavelmente grande. As pessoas, elas não me enxergavam ainda naquela conta do De Aluguel como alguém que prestava serviço, que vendia coisas ali naquela conta, né? Afinal de contas, era um perfil só de inspiração. Então, demorou um pouquinho ali para começarem a me contratar e confiar em mim a partir do Instagram, mas foi por ali. E eu acho que é super importante, né? Se lá em 2019 já era importante você estar aí nas redes sociais mostrando o teu trabalho para conseguir captar... Gente, tem um mosquito aqui. Para conseguir captar os primeiros clientes, hoje em dia, então, é indispensável. Outra pergunta aqui da Diana. Quando sentiste que estavas preparada para começar a fazer projetos com clientes? Então, Diana, assim,
eu meio que fui e fiz, entendeu? Eu não esperei estar preparada para começar a fazer os projetos. Eu acho que essa é a grande beleza do empreendedorismo, né? Você vai e faz, e aí você vai meio que aprendendo no caminho, sabe? Vai trocando o pneu enquanto o carro tá andando. A pergunta da Lê Nunes é: como organizar a parte financeira para fazer a transição de carreira? Gente, aqui eu acho que é muito importante fazer um recorte, tá? Tanto agora quanto lá em 2018, 2019, quando eu fiz a minha transição, eu não tenho filhos, né? Eu tenho um marido que estava ali disposto a me ajudar financeiramente, e eu também tinha um emprego que eu ganhava bem, né? Para poder guardar parte do meu salário para poder fazer essa transição, né? Então eu acho que isso é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa, de como tá a vida da pessoa naquele momento. Eu acho que é super importante fazer esse recorte. Eu fui muito privilegiada nesse ponto, mas para mim tem que ter uma organização financeira, sabe? Quando eu tava decidindo se eu transicionaria ou não, eu lembro que eu procurava muito na internet conteúdo sobre isso, e eu lembro que muita gente comentava que eu simplesmente fui, eu não tinha dinheiro, eu não tinha reserva. Eu jamais conseguiria fazer isso, sabe? Então eu acho que o mínimo ali você precisa ter. Eu lembro que na época eu devia ganhar assim, uns 8 mil no banco, e o que eu consegui juntar era assim, coisa pra eu ter R$1.000 por mês, sabe? Então assim, o meu salário ele caiu 8 vezes, mas foi o que deu, e pelo menos era alguma coisa, né? Não estava ali no completo zero. A Estúdio Borogodó perguntou se você ficou insegura no começo e como lidou com isso. Meu Deus, gente, insegurança era o meu sobrenome naquela época, assim. E eu lidei terapia, eu nunca deixei de fazer terapia, então eu lembro que quando eu saí do banco eu perdi meu plano, né, meu plano de saúde, mas isso foi uma coisa assim que eu falei, não, eu não vou deixar de pagar a terapia. Minha terapeuta até me cobrou mais barato, assim, na época, porque, né, sabia da situação da pessoa. E eu não deixei de fazer terapia, e eu acho que aquilo que eu falei antes, sabe? Eu comecei a estudar muito, então como naquela época eu ainda não tinha muito cliente, eu tinha bastante tempo, assim, sobrando, né? Todo o tempo que sobrava, que eu não estava fazendo projeto, fazendo consultoria, eu estudava para que essa insegurança diminuísse, sabe? Para que cada vez mais eu me sentisse que eu sabia o que eu estava fazendo. Pergunta da LS Glara: como começar do zero? Mudei de carreira em outra cidade que não conheço ninguém. Olha só, a gente tem aí similaridades, porque eu também, quando eu de fato fiz a transição de carreira, fazia pouco mais de 1 ano que eu morava na cidade que eu tava, e eu não conhecia ninguém também, assim, eu só conhecia meus colegas de banco e só, mais ninguém. Mas o que eu tinha a meu favor? O Instagram, né, a minha conta do The Aluguel, que já tava lá com 15 mil seguidores. Então, assim, não se limite só à cidade que você mora, sabe? Eu moro aqui em Guarapuava, como é o meu caso, e eu preciso encontrar clientes aqui. Não, gente, a internet tá aí, projeto à distância, é super viável de ser feito, tanto para você quanto para o cliente. Então não se limite só ao lugar que você tá. A pergunta da Agiciane é: design interiores no geral, consegue pagar uma vida mais confortável? Medo de sair para fazer o que gosta e não ser bem paga? Olha, paga, sim. Hoje eu sou bem remunerada pelo que eu faço, mas isso não é uma realidade, né, de todas as pessoas aí do mercado, né? Então eu acho que é muito importante você ter isso em mente também. É possível, mas é muito trabalho também, tá? De todos os lados, assim, seja para projetar, para captar cliente, para fazer o teu marketing. Não quero te desencorajar, mas quero ser realista aqui. A pergunta da Rebeca Gadelha é: planejamento financeiro, reserva, meses, se trabalhou nas duas coisas ao mesmo tempo? Eu trabalhei, assim, nas duas coisas ao mesmo tempo, né? Durante 1 ano e meio, eu tava no banco e eu tinha o Instagram do The Aluguel, que ainda não me gerava lucro nenhum, né? Perceba que eu fiquei ali 1 ano e meio alimentando ele sem me gerar lucro nenhum. Mas, quando eu saí do banco, foi ele que me trouxe os meus primeiros clientes pagantes, né? E o planejamento financeiro foi esse, né? Eu fiquei
18 meses vivendo daquilo que eu tinha guardado, aqueles R$1.000 que eu tinha lá por mês, para poder não depender dessa nova profissão, dessa nova empresa. Pergunta da Giciane também: empreender pode não ser tão bem sucedido. O que falou mais alto que salário, benefícios e estabilidade para você? Certíssima, Giciane, empreender pode não ser tão bem sucedido, né? E eu não sei se existe alguma estatística sobre isso, mas eu acho que, no geral, talvez seja mais não bem sucedido do que bem sucedido, né? E o que falou mais alto pra mim, acho que foi a minha saúde mental mesmo, sabe? Eu perceber que eu simplesmente não era feliz lá onde eu tava, né? E que valeria a pena tentar estar em outro lugar, fazer outra coisa, se isso de fato fosse me deixar mais feliz. E por fim aqui, um comentário, não sei se é um comentário ou uma pergunta da Tassi, maravilhosa, gente. A Tassi é a minha assistente virtual, ela que faz todos os atendimentos dos nossos clientes quando chegam lá para pedir uma proposta de projeto, uma proposta de consultoria. E ela comentou aqui, né, coragem de não desistir. É isso, você precisa ter coragem para não desistir, sabe? E o que eu mais pensava era: eu não quero voltar pro banco, eu não quero voltar pro banco. Então, assim, tudo que eu fazia era com esse pensamento, sabe? Isso de fato me encorajou e não desistir, sabe? Até você chegar no momento assim que você fale: é isso, tá funcionando, ou que você perceba: não, de fato não funcionou, mas não funcionou por outros motivos, não porque eu não fiz a minha parte. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi um vídeo bem diferente aí do que eu tô acostumada a gravar. Se vocês gostaram, se vocês têm mais dúvidas, coloquem aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!